Se você acha que realmente o que aconteceu aqui no Brasil, no show da Madonna, foi apenas mais uma apresentação, você está muito enganado. Nós vamos fazer um exposit da Madonna e explicar realmente por que ela usa tantas simbologias do cristianismo em suas apresentações durante os seus shows. Existem relatos de pessoas que, durante o show da Madonna, elas sentiram ali uma atmosfera diferente, como se fosse uma energia estranha. E nós não podemos dizer que a música não tem poder para influenciar as nossas emoções. Tem sim. Se você olhar o relato bíblico que fala sobre Davi e Saul, Saul estava atormentado ali e Davi tocou a sua harpa. E ali, né, os espíritos ou aquela coisa ruim saiu de Saul. Então, a música tem muito poder e tudo isso tem uma explicação. Desde a época em que ela estava no auge de sua carreira, ela sempre usou a religião como um palanquim para ficar famosa. Inclusive, muitas músicas que ela fez ali nos anos de 1980 e 1990 foram músicas destilando ódio contra a fé cristã e também contra os valores cristãos. Isso é muito típico dela. E eu vou explicar tudo pra vocês, como que funciona o ritual, por que ela faz essas coisas em seu show, mas vamos entender um pouco mais sobre a história da Madonna. Como foi a sua infância? Será que realmente ela tinha alguma ligação com a religião cristã? É sobre isso que a gente vai falar agora. E eu quero que você preste atenção nas fotos que eu vou passar para vocês e também alguns vídeos falando sobre esses rituais que a Madonna faz em seus shows, tá? Porque aquilo dali não é uma mera apresentação. Aquilo dali é um ritual satânico. E eu vou provar isso a vocês, tá bom? Agora, vamos conhecer um pouco a história da Madonna. Lembrando que a Madonna, ela vem de uma família católica. Então, o seu nome tem um significado. É comum, né? Os católicos colocarem os nomes ali dos seus filhos referente aos personagens bíblicos. José, Maria, André, Paulo, Pedro. Então, desde pequena, a Madonna, ela já ia na igreja católica, participava ali das missas. Então, ela tem uma ligação com o cristianismo. Na verdade, ela teve uma ligação. Hoje não, e eu vou explicar por quê, tá? Aí tem o nome dela, Madonna, do italiano Madonna, em português, que significa Nossa Senhora, ou Virgem com o Menino. É a representação artística da Virgem Maria, mãe de Jesus. Então, o nome da Madonna é um nome bíblico, tá bom? Que significa Maria. Exatamente Maria, a mãe de Jesus. Só que assim, gente, durante muito tempo ela participou da Igreja Católica e tudo mais. A sua família levava ela até as missas. Só que com o tempo ela foi desvirtuando da religião cristã, tá? E tudo isso tem um porquê, tá bom? Aí ela deu uma declaração sobre a religião que ela crê. Aí ela disse o seguinte: eu acho importante ter rituais e uma vida espiritual, mas também acredito que religião sem entendimento, sem conhecimento, sem curiosidade e sem inclusão não pode ser considerada religião. Então, no começo, a Madonna tinha uma ligação muito profunda com o catolicismo. Só que depois que a sua carreira, né, bombou ali entre os anos de 1980 e 1990, ela decidiu sair do catolicismo e ter ali a sua própria religião. E eu vou explicar por quê, tá? A religião da Madonna não tem, assim, um nome específico. Por quê? Porque ela crê em várias coisas, em várias religiões. Então não existe uma religião certa para ela. E diante de tudo isso, né, ela trouxe essa declaração explicando por que ela faz, né, os rituais em suas apresentações. Porque ela crê que aquilo dali é o reflexo da sua espiritualidade. Então imagina só como está a vida espiritual da Madonna, onde ela mistura símbolos satânicos com símbolos do cristianismo, ou seja, um ecumenismo totalmente herético e profano. Agora, vamos explorar um pouco a carreira da Madonna. Lembrando que a Madonna sempre cresceu e teve aí a sua fama por causa de polêmicas. Ela sempre está envolvida em polêmicas. Pode perceber isso. E vocês vão perceber de acordo com o que eu vou mostrar para vocês. Desde o começo da sua carreira, ela sempre usou simbologias ou cristãs ou satânicas para fazer com que as suas músicas tivessem assim, né, relevância.
tivessem ali na mídia a todo tempo, as músicas estampadas nas revistas famosas. Então vamos entender um pouco a história dela, né, e a carreira dela. Como que começou essa ideia de apresentar símbolos cristãos ou satânicos durante as suas apresentações. E daí você vai entender realmente por que ela faz aquelas apresentações em seus shows, tá? Tudo começou em 1985. E perceba que o visual dela, as vestimentas que ela está usando, sempre tem uma ideia de santidade e ao mesmo tempo uma ideia de profanação. Inclusive, nesse ano, o que trouxe assim uma grande polêmica para sua carreira foi exatamente esse crucifixo em seu peito usando uma lingerie. Tá? Inclusive, né, ela estava falando que esse crucifixo pendurado aí era uma acusação contra a Igreja Católica. E talvez você me diga, não, Caio, não há nada de errado aqui em usar um crucifixo e publicar uma foto assim, né, e sair nos jornais. Esse não é o problema, tá? O problema é o seguinte, é que ela disse que adora usar o crucifixo, né, de Jesus ali, porque tem um homem nu que está em cima dele, ou seja, no crucifixo. Então, ela disse que adorava usar o crucifixo porque Jesus estava nu. E ela gostava dessa imagem de Jesus nu ali na cruz. Então, perceba a ignorância da Madonna. Ela diz o seguinte, olha, eu não estou usando o crucifixo porque eu creio em Cristo ou algo do tipo. Não, é porque no meio da cruz tem um homem nu. Então, o crucifixo para ela não é um símbolo de fé, mas sim um símbolo de depravação. Essa é a verdade. Aí, nesse tempo aí, a Igreja Católica ficou furiosa. Queria excomungar a Madonna. E nesse ano aí, a Igreja Católica ficou furiosa. E Madonna depois deu uma declaração dizendo que, apesar de tudo que ela tinha feito de errado, ela ainda tinha um vínculo com a Igreja Católica. Foi daí que começou o grande problema. Porque o Papa daquela época queria excomungar a Madonna. E o que ele fez? Excomungou a Madonna. Por quê? Exatamente por causa dessa declaração dela, dizendo que ela usava o símbolo ali, né, o crucifixo, não como símbolo de fé, mas como algo depravado, porque ela gostava de ter um homem nu em seu peito. Então, gente, já começa aqui a grande polêmica, tá? Aí, não para aí, tá? Acontece um monte de coisa. Em 1986, a coisa começa a ficar mais feia, tá? Começa a ficar mais feia porque até então a Madonna não tinha assim um videoclipe tão polêmico e tudo mais. Porém, em 1986, ela lançou uma música chamada Papa Don't Preach. É aí que conta a história de uma adolescente grávida que pede apoio ao pai para ter a criança. Mas no fundo, a letra está incentivando as pessoas ao... É que eu não posso falar essa palavra aqui, tá? Então perceba que todas aquelas virtudes que a Madonna tinha desde a sua adolescência, quando ela tinha ali um contato com o catolicismo, ela foi perdendo com o tempo. Então o que ela fez? Ela começou a desvirtuar os valores cristãos. Olha só, nós temos aí, né, um ano anterior, ela colocando o crucifixo e dizendo que ali não era um símbolo cristão, mas era um símbolo de depravação. E agora ela começa realmente a causar uma polêmica muito grande ao falar sobre o que é algo contra a nossa fé. Nós não apoiamos isso. Nós somos a favor da vida. Então, desde essa época, ela já tinha essa ideia feminista. Essa é a verdade. Lembrando que Madonna é feminista, tá? Ela já disse isso. Ela é feminista. Então... o que esperar da Madonna? O que esperar de uma mulher que não tem um mínimo de pudor a Deus? E às vezes eu vejo algumas pessoas cristãs na internet, não, eu acho um absurdo Madonna fazer isso. Gente, Madonna não é cristã. Ela serve a Satanás. Então para ela isso é normal. Se tornou comum para ela. É só você prestar atenção nas apresentações dela no decorrer aí dos seus shows desde os anos 2000. Então, não tem nada de novidade aqui, tá? Aí quando a gente chega em 1987, muitas garotas começaram a se vestir como a Madonna, inclusive usando o crucifixo ali próximo ao seu decote. Ou seja, gente, é exatamente aquilo que eu falo sempre. O artista que você ouve, a cantora e tudo mais, você precisa tomar cuidado para não se espelhar nessa cantora ou nesse cantor. E foi o que aconteceu nessa época, em 1987. Inclusive, essa influência da Madonna, onde ela misturava a nudez,
as simbologias cristãs e também a profanação, chamou a atenção do João Paulo II. Inclusive, o Papa João Paulo II convocou uma reunião para falar sobre a forma da Madonna se comportar em seus shows, porque a Madonna dizia que mesmo assim, apesar de tudo que ela estava fazendo, ela tinha um vínculo com a Igreja Católica. E daí, né, o Papa se sentiu ali incomodado e convocou uma reunião com a própria Madonna. Só que daí, a Madonna, ela respondeu o seguinte: se ele quiser me ver, que compre o ingresso e vá ao meu show como todo mundo vai. Então, ou seja, ela estava se lixando para aquilo que João Paulo II se importava. Essa é a verdade. Então, as garotas daquela época, as meninas, estavam sendo influenciadas pelos símbolos cristãos e, ao mesmo tempo, pela nudez da Madonna. E isso foi algo muito grave. Saiu comunicado oficial da igreja naquela época, porque Madonna, ela é conhecida como a rainha do pop. Então, muita gente foi influenciada pela Madonna, inclusive em sua forma de se vestir e também as suas apresentações. Então, para as pessoas naquela época, vilipendiar os símbolos cristãos estava se tornando comum. Por quê? Porque a Madonna estava fazendo. Agora, vamos pular agora um pouquinho a história dela para 1989, tá? Lembrando que no começo ainda tinha ali, né, uma coisa um pouco mais não tão explícita, só que com o tempo a Madonna vai começar a mostrar suas garras, os seus dentes, mostrar a quem realmente ela serve, tá? Daí o que aconteceu? Em 1989, ela lançou um clipe chamado Like a Prayer. E ali, o que acontece, gente, chocou muitos cristãos naquela época, tá? E o que aconteceu nesse clipe aqui foi abominável. Inclusive, muitos cristãos ficaram revoltados nessa época e em vários jornais saíram teólogos e pessoas falando contra o videoclipe da Madonna, tá? E ali, nesse videoclipe, né, a Madonna, ela simula no próprio corpo as chagas de Cristo. E depois, ela cantou em frente a um crucifixo pegando fogo e começou a dançar de uma forma sensual dentro de uma igreja. Então, eis aqui a Madonna. Então, desde o começo, ela sempre usou a igreja, Cristo, o pão, o vinho, todas essas simbologias do cristianismo para fazer ali, né, na verdade, uma provocação à religião cristã. Ela sempre fez isso. Daí o que aconteceu? O Vaticano, naquela época, ficou muito irritado com o vídeo, né? E proibiu o vídeo da Madonna em vários países. É isso mesmo. O Papa daquela época proibiu o vídeo da Madonna. Teve ofício ali, teve documentos que foram enviados à justiça para retirar o vídeo da Madonna. E eles conseguiram proibir o vídeo da Madonna em muitos países que a maioria ali era católico, tá? Então, conseguiu. Aí, com o tempo, Madonna ficou revoltada. Ficou revoltadíssima, tá? E o que aconteceu? Ela usou tudo o que aconteceu em seu favor e ela começou a ganhar mais fama. As pessoas que não eram religiosas começaram a adorar a Madonna. E daí em diante, gente, ela começou a intensificar as apresentações contra a fé cristã. Por quê? Porque ela se sentiu atacada pelo catolicismo. E daí, gente, a gente já sabe o que acontece, né? É cruz pra lá, é sangue de Cristo, pessoas ali com símbolos da fé cristã. E começou, né? E sabe o que é interessante? Mesmo com essa polêmica de 1989, ela vendeu mais de 15 milhões de discos. Repito, 15 milhões. Então, essa polêmica trouxe muito mais dinheiro para ela do que menos fama. Ela ganhou mais fama, na verdade. Então, ela sempre foi assim. Agora, em 1990, a coisa começou a ficar mais explícita. Agora, em 1990, a coisa ficou mais explícita. Madonna realmente começou a lançar sua fúria, a sua ira contra o catolicismo, tá? Aí, ela lançou um clipe chamado Justify My Love, tá? Que foi banido da MTV. Lembrando, gente, a MTV é um dos maiores canais de videoclipes do mundo. E para um clipe ser excluído ou banido da MTV, tem que ser algo muito grave. Muito grave. E tinha algo grave mesmo. Nesse videoclipe dela, tinha conteúdo erótico. É isso mesmo. Então perceba que no começo ela usava roupas ali sensuais,
com a cruz, só que agora ela começou a trazer pessoas para fazerem ali cenas eróticas. Então a coisa começou a piorar. E não para por aí. Nesse videoclipe aqui, que foi feito em 1990, ela fez algo que ela não tinha feito antes. Ela colocou agora um versículo bíblico que está em Apocalipse, onde ela canta esse versículo e ao mesmo tempo tem cenas eróticas ali. Por isso que esse videoclipe foi banido em muitos países e a MTV tirou do ar. Porque a MTV iria receber um processo se deixasse esse videoclipe no ar. Então, gente, a coisa começou a ficar mais explícita. Antes só tinha ela com uma roupa um pouco mais ali sensual e um símbolo do cristianismo e também algumas apresentações. Só que agora começou a ter vídeos eróticos. Então, perceba, a coisa foi ficando mais quente. Foi ficando mais explícita a coisa, tá? E não para por aí, tá? Nesse mesmo ano aqui, o Papa João Paulo II, novamente, ele foi contra as ideias da Madonna. Então, a Madonna, ela teve ali, né, um embate muito forte com João Paulo II. João Paulo não gostava dela. E aí, o que aconteceu? O Papa João Paulo, naquela época, ele fez um boicote contra o show da Madonna que iria acontecer na Itália. Tá? Lembrando que a Itália é praticamente a capital do catolicismo. E naquela época, né, os evangélicos ficaram furiosos, evangélicos e católicos, porque durante a sua apresentação ali na Itália, ela lançou ali, né, um clipe chamado Like a Virgin, e ela dançava ali como se fosse em um altar parecendo uma igreja. E, ao mesmo tempo que ela estava ali dançando naquele altar que parecia uma igreja, ela ficava simulando um tipo de masturbação feminina. Era isso que estava acontecendo. Então, todo mundo ficou ali eufórico. Ficaram irados contra a apresentação da Madonna. Então, gente, a todo momento, a Madonna começou a atacar a fé cristã. Por quê? Por causa das suas brigas anteriores, tá? E daí, saiu um ofício da Igreja Católica dizendo que aquilo que aconteceu ali foi um circo do diabo. Essa foi a frase de João Paulo II. O que aconteceu no show da Madonna foi um circo do diabo. Então, a todo tempo, Madonna lançava clipes fazendo uma afronta ali contra a fé cristã. E em 2006, ela lançou um documentário, na verdade, né? E ali, durante esse documentário, ela começou a fazer um monte de coisas ali. Inclusive, ela falou algumas coisas que muitas pessoas não concordaram. Por exemplo, ainda atacando a Igreja Católica, ela disse que a maioria dos padres é gay. Então, observe só. Ela começou falando sobre simbologias do cristianismo, usando roupas mais decotadas. Depois, ela levou isso para os seus shows. E depois ela começou a ter voz na sociedade. E a partir do seu pensamento, ela começou a doutrinar um monte de pessoas que seguia ela. E nesse documentário, ela foi muito enfática ao dizer que ela tinha provas de que muitos padres eram gays. E esse documentário, que na verdade foi tipo um exposit sobre a vida dela e sobre o catolicismo, ela foi bem enfática e disse, olha só, eu creio que a maioria dos padres é gay. Então, ela tinha convicção disso. E isso daí, gente, trouxe um grande alvoroço para o Vaticano, que novamente fez uma nota dizendo que Madonna não representava a fé católica. Porque apesar de tudo que estava acontecendo, a Madonna acreditava que ainda, mesmo assim de uma forma indireta, ela tinha alguma ligação com o catolicismo. Inclusive, ela foi excomungada 3 vezes da Igreja Católica. 3 vezes por vilipêndio, por excesso de nudez e também por profanação. Então, gente, essa é a carreira da Madonna, tá? E agora, recentemente, aconteceu isso daqui, tá? Não basta ela falar sobre Jesus, sobre crucifixo, Santa Ceia. Agora, ela realmente tocou na ferida dos católicos. Essa imagem aqui abalou muitos católicos, que é exatamente ela chorando, tá? Essa imagem, na verdade, é de Maria. O nome da Madonna significa Maria, né? Então, esse post que ela fez foi exatamente para provocar os católicos, tá? E, na verdade, gente, querendo ou não, de uma forma indireta, ela acaba atacando a nossa fé, nós que somos evangélicos, tá? Porque não podemos vilipendiar os personagens bíblicos. Esses personagens foram importantes, esses personagens foram reais, fizeram grandes coisas como Maria, Paulo,
Pedro, foram importantes para nós. A diferença é que nós não idolatramos essas figuras, né? Então, Madonna, ela começou a pegar pesado. Então, a Madonna começou a pegar pesado. Agora, ela tocou na ferida. Ou seja, ela colocou ali um pôster, né? Na verdade, é uma revista, um álbum, se eu não me engano, algo do tipo. Mostrando Maria, a mãe de Jesus, que leva o seu nome, na verdade, Madonna, né? Que tem o mesmo significado. Então, gente, isso daqui foi um absurdo. E nessa figura aqui da Madonna, né? Tem uma história muito bizarra. E essa foto aqui tem uma explicação. Ela fez um ensaio profano, usando ali a imagem de Maria e fazendo críticas à Igreja Católica. Mas perceba que essa imagem tem alguns elementos a mais aí. Perceba, ela está aí como se fosse Maria, a mãe de Jesus, chorando, e o seu coração cheio de facas. Pelo que eu percebi, essa ideia de ter um monte de facas aí no peito dela, na verdade no coração, é uma ideia de julgamento, porque muitas pessoas julgam ela por sua figura tão polêmica. E ela está chorando por causa das acusações de seus opositores, tá? Tem uma declaração dela na internet que ela fala sobre isso. Então foi uma acusação e também foi uma afronta que ela fez contra a Igreja Católica e contra as pessoas que são religiosas. Então, gente, tudo faz sentido. Quando você olha as apresentações da Madonna em seus shows aí, nessa nova turnê dela, tudo faz sentido. Então, por que ela serve ao diabo hoje? Por causa das suas desavenças que ela teve com a Igreja Católica e também porque ela apostatou da fé. Agora, perceba algo importante. A maioria das fotos da Madonna tem alguma simbologia, tá? Seja satânica ou cristã. Na primeira foto, vocês podem ver aí Jesus em um crucifixo. Essa foto aí é bem no início da carreira dela, tá? Então, desde o começo, ela sempre usou símbolos religiosos, tá? Então, ela usa esse crucifixo não porque ela crê em Jesus ou algo do tipo. Ela já creu em Jesus. Hoje não. Hoje ela é agnóstica, panteísta, algo do tipo, tá? Na verdade, ela nem sabe mais o que crer. Então, ela usa o crucifixo porque ela acha bonito ter um homem nu em uma cruz. É por isso que ela usa, tá? Aí, nessa foto do meio, já tem ela como se fosse uma rainha. Tem uma representação de uma cruz em seu peito, que é bem claro isso, tá? Só que o que ela está usando aí, na verdade, perceba, é um tecido preto, que na verdade é um vestido, tá? Que é um silogismo às trevas, ao satanismo. E essas cruzes aí, né, em sua cabeça, tem um significado. É aquela passagem onde Jesus está ali no Gólgota, onde tem ali duas pessoas ao seu lado e Jesus está no meio. Então, gente, tudo tem uma simbologia. Tudo tem uma explicação por detrás de tudo que ela usa. Aí nós temos aí, quando ela ganhou o Grammy, né, ou algo do tipo, ela usando mais simbologias. Ela está usando a estrela de Davi e também a cruz, que simboliza o cristianismo. E ela sempre usa isso. Não ache que ela é cristã, tá? Ela usa isso porque ela acha bonito, porque acha legal, mas para ela não tem significado nenhum. Na verdade, é uma forma de zombar da nossa fé, porque a todo momento, perceba, ou ela está seminua, olha só na primeira foto, ou ela está mostrando alguma coisa que não devia. Perceba na última foto, onde ela está praticamente seminua. Então, essa é a Madonna. Essa é a figura da rainha do pop. Então, daí vocês podem entender por que ela faz aquelas apresentações tão sensuais e eróticas em seus shows, em suas turnês, tá? E agora eu vou explicar pra vocês por que eu acho que o show da Madonna não é um show e sim um ritual satânico. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos que demonstram exatamente que o que ela faz ali é um culto ao diabo. Não tem nada a ver com a apresentação artística ou cultural, longe disso, tá? É um ritual satânico. Olha só esses vídeos aqui que eu vou passar pra vocês, tá? Perceba. Olha só, ela está em uma cruz, como se fosse Jesus, vestida ali com uma roupa vermelha. Preste bem atenção. Olha só, claramente aqui nós podemos ver a figura da Madonna representando Jesus, tá? Então, tudo que ela está vestindo aqui, a coroa de espinhos, o sangue derramando em sua testa aqui,
e ela em uma cruz é uma representação clara de Jesus em uma versão feminina, tá? Porque ela é feminista. Então é normal ela fazer isso, tá? Agora a coisa começa a ficar séria. Aqui vocês vão ver que ela faz ritual satânico em seus shows e quase ninguém percebe isso, tá? Todo mundo acha que é uma mera apresentação e não é. E vocês vão entender agora. Prestem atenção. Ó, essas pessoas aí com capuz preto, né? Lembra muito os Illuminates. Então, gente, tem várias simbologias aí nas apresentações da Madonna, tá? Então não ache que, olha que legal aquela apresentação. Será que ela não pensou em algo religioso? Será que ela fez aquilo porque ela achou bonito usar aquelas figuras? Não, gente. Nada ali é por acaso. Nada é por acaso. E olha só, as apresentações dela estão sempre recheadas de simbologias cristãs. E não é somente isso. Lembra que eu falei pra vocês que desde o começo ela sempre gostou de mostrar o corpo, a nudez? Então perceba que os seus dançarinos estão seminus e ainda dançando em volta de uma cruz. Isso daqui é a cabeça da Madonna exatamente nesse roteiro e nessa forma aqui de coreografia. Exatamente isso, é a Madonna aqui. Tudo isso daqui é a ideia da Madonna, tá? Agora, nessa apresentação, ela começa a deixar um pouco mais explícito o que ela quer, tá? Aqui, praticamente, é uma cena do inferno, tá? Você pode perceber, né, que mostrou ali anteriormente um homem puxando o pé do outro, tirando do fogo, e tem ali uma roda pegando fogo também. Então, gente, não é apenas uma coreografia, tá? Isso aqui tem viés. Isso aqui é ritual satânico. Olha só, olha só, perceba. Novamente, uma cruz nos braços ali do coreógrafo e tudo mais, né? Do dançarino, sei lá o que é isso. Eu acho que deve ser ela mesmo. Então ela sempre usa simbologias do cristianismo. Olha só ali do lado, ó. Uma menção ao catolicismo. É ali onde você coloca o incenso pra você ficar passando na igreja, né? Nas missas, na verdade. Gente, parece um ritual macabro, não parece? Inclusive, esses vídeos aqui são de fãs que gravaram, tá? Então, você não vai encontrar algumas coisas aqui na TV. Por isso que eu falei pra vocês que é um exposit. Eu fui atrás desses vídeos, são vídeos difíceis de encontrar na internet. E, gente, isso daqui é um ritual satânico. E muita gente que tá ali está adorando ao diabo e não sabe disso.
Aqui é o seguinte, Madonna, ela colocou essas pessoas de cabeça para baixo para fazer uma alusão ao que acontecia na Igreja Católica há muito tempo atrás, no tempo da Inquisição. Então, gente, tudo aqui tem um significado, tá? Tudo tem um significado, nada aqui é à toa. Toda a apresentação da Madonna é uma acusação contra a Igreja Católica. Você tem que entender isso, tá? Porque ela não teve assim, uma amizade muito boa com o Papa João Paulo II, né? Ela não teve uma amizade muito boa. Então aquilo dali machucou muito o coração dela. E daí, né, ela destila o seu ódio exatamente em suas apresentações, mostrando pra todo mundo que ela não gosta da fé cristã. Se vocês perceberem, a todo momento ela se coloca como se fosse o Cristo. E nós sabemos muito bem que quem faz isso já tem o espírito do anticristo. Quem se coloca no lugar de Jesus Cristo é o anticristo. Então, ela tem esse espírito do anticristo. E isso daí é certeza. Tá? A todo momento ela está com um crucifixo ou ela está vestida em uma imagem de majestade, exatamente para mostrar que ela tem poder. Então essa é a Madonna, ela gosta de mostrar para todo mundo que ela tem poder, que ela é famosa, que ela pode tudo. Então, por isso que em seus espetáculos sempre tem muitas cenas exageradas. Inclusive, salvo engano, aqui no Brasil, quando ela fez o show, ela trouxe 2 aviões só para trazer ali os objetos e também as coisas para fazer essas encenações. E depois eu vou mostrar algumas cenas que aconteceu aqui no Brasil, tá? Perceberam? Olha só. Fogo no meio. Tinha uma imagem ali como se fosse uma mulher satânica fazendo um ritual. Então isso daqui, gente, não é show. Isso aqui é um ritual satânico, tá? Olha só aquela imagem lá no fundo, ó. Como se fosse Satanás. Olha o rosto. Tudo tem um significado. Olha as pessoas rodando. Olha só, gente, essa cena. As pessoas rodando ali, ó, em volta de uma outra pessoa. É aquela imagem do bode que ele está ali rodando com pessoas e no meio tem crianças. É exatamente uma simbologia ao satanismo, tá? Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ler a Bíblia do Anthony LaVey, a Bíblia satânica, leia, mas tenha uma boa espiritualidade. E ali você vai entender por que existem essas simbologias e por que realmente tem que fazer isso publicamente. Daí vocês vão entender, tá? Olha só. Temos ali o pentagrama. Um silogismo ao satanismo. Ah lá, todo mundo dançando, curtindo, ó. Isso daí, gente, é adoração a Satanás. Ela vestida ali, né? Como se fosse uma figura feminina de poder. Essas cenas aqui foram no Brasil, tá? Onde aconteceu recentemente o show dela. Eis aqui Pablo Vittar, né? O ícone do Brasil, que só tem músicas com apologia ao... É impressionante como tem pessoas que dão credibilidade para essas músicas que estão aí destilando nudez, promiscuidade e imoralidade em nosso país. E o Pablo Vittar representa exatamente o estado espiritual do nosso país. Olha só o que vai acontecer aqui. Aqui é uma simulação de oral. É isso mesmo que você ouviu. Isso daqui olha isso daí. Agora, novamente, é a Madonna vestindo ali uma roupa um pouco mais próxima
de uma santa, né? Um véu aí branco e tudo mais. E no meio tem uma cruz. É sempre assim, tá? É sempre assim. Ela faz isso de propósito. Então, gente, esse foi o nosso vídeo e eu espero que vocês tenham entendido que tudo que aconteceu no show da Madonna aqui no Brasil não foi apenas um show, não foi apenas uma apresentação, mas foi um ritual satânico. E vocês entenderam agora por que ela faz isso em seus shows. Foi uma desavença com a religião cristã, ela se magoou muito, inclusive depois com o tempo ela começou a mostrar mais o seu corpo, símbolos cristãos, uma forma de vilipendiar a nossa fé. E ela faz isso de propósito, tá bom? Então, o que aconteceu no show dela aqui no Brasil não foi apenas um show, foi um culto ao diabo. E as pessoas que estavam cantando as músicas dela eram adoradores de Satanás também, tá? Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha entendido tudo que aconteceu e por que ela faz isso, tá bom? Sendo assim, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.